Então, olá, tudo bem com vocês? Voltando aqui para falar sobre a medicina tradicional chinesa e os caracteres chineses. Claro que nessa época estamos passando de Covid, a gente fica de quarentena. Eu vou mudar um pouquinho o foco para que eu possa contribuir um pouco mais. Falar de medicina tradicional chinesa não sei se vai acrescentar muito agora para vocês. E eu venho falar agora sobre o Qigong. No vídeo passado eu falei que ia começar a falar mais sobre o Qigong. Então vamos lá. Então olha só, o Qigong, muita gente conhece, mas também tem muito mais gente que não conhece, né? Eu tive muitos colegas, amigos que me perguntam às vezes sobre o Qigong, sobre o que é o Qigong, achando que vem daquela coisa do Kung Fu, meio esotérico, meio... tem uns mestres ali no YouTube que você encontra que estão fazendo fogo tacando fogo em papéis assim com uma mão, só com a energia do corpo. Bom, pode até ser, né? Nas minhas pesquisas isso é apenas uma fantasia, mas pode ser, né? Não sei. Mas o Qigong, ele é visto como algo mais calistênico, assim, normalmente. Então, se você pega, por exemplo, o Qigong Lian Kung, você vai ver que não é calistênico nesse sentido, né? Você faz o exercício e ele te ajuda ali a criar um pouco de músculo, ele te ajuda ali no músculo, na respiração, numa concentração, e basicamente é isso mesmo, né? Mas, claro, ele tem algo por trás dele que afeta ali os canais colaterais, e por isso que ele é tão importante. No meu TCC eu coloquei o Qigong, o trabalho de conclusão de curso da medicina tradicional chinesa, Qigong, o tesouro chinês. E explanei toda a historicidade do Qigong. E é fantástico, né, o que o Qigong tem a oferecer. Então, para introduzir uma ideia do que é o Qigong, a gente tem que compreender um pouco como é que a gente vivia antigamente. Então, antigamente, quando eu falo antigamente, eu falo bem antigamente. Estou falando de 4.000, 5.000 anos atrás. Então, as tuas preocupações eram trazer comida para dentro de casa, você se alimentar e viver a vida, até quando desce, né? Não morrendo de uma doença ou qualquer outra coisa, né? Então ali tem os cânones, por exemplo, da medicina tradicional chinesa, que diz... É super interessante, porque tem um cânone que diz assim, não, tem próximo ao Rio Amarelo, você tem certo tipo de planta que você não pode se alimentar daquela planta, que vai te dar dor de barriga. Então, um dos cânones da medicina tradicional chinesa falou sobre isso nos livros. E esses livros estão escritos em tiras de bambu, isso tem em museus lá pela China. Eu nunca visitei, mas eu já vi em algumas fotos. E a partir desses cânones, dessas tiras de bambu, é que começou ali vem o Huangdi, né, que ali ele também fala sobre o Qigong, que a respiração é a meditação, que o exercício tem um benefício para a saúde. E depois, quem vem falar que eu admiro mais é Ji Hong, que ali junto com Confúcio, ele está, Lao Tse, nesse mesmo período, ele vem falar do Qigong, que tem esse benefício, você fazer exercício, respirar de forma correta, se alimentar de forma correta, você vai ter mais longevidade. Então, basicamente, é isso daí. No que se refere a algo mais arcaico. Quando ele chega, o Qigong, lá por volta de 1900, aí a gente tem uma revolução um pouco da história do Qigong, porque porque a China é governada por várias etnias, né? Ela é enorme, tem aquelas várias etnias, e tem muita guerra ali. Eu estou, claro, simplificando aqui, né? Tem muita guerra. E em 1917, 18, 19, começa um certo namoro
à Rússia, né? Então tinha os bolcheviques querendo investir na China com o marxismo. E alguns chineses aceitaram isso e deu uma revolução lá, foram queimados livros, enfim, foi uma bagunça. E alguns mestres chineses de Qigong, de Kung Fu, acadêmicos mesmo, escaparam daquela situação porque viram que ia virar uma bagunça, mas na verdade não virou uma bagunça, pelo contrário, até colocou a China nos trilhos. Mas enfim, esses mestres saíram de lá e alguns foram parar em outros países e o Qigong foi meio que acontecendo assim em volta, né? O Kung Fu também foi acontecendo em volta, né? No entorno, assim, pelos ingleses, foi conhecido pelos franceses, aquela coisa foi indo para o entorno. Já adiante, Mao Tse-tung ele entendia porque existia ainda o Qigong dentro da China. Ninguém deixou de praticar o Qigong, nem a medicina tradicional chinesa. Mas era meio uma coisa paralela, assim, não se podia fazer, sabe? Não era muito permitido grandes uniões, grandes pessoas se reunindo. E Mao Tse-tung enxergou também dessa forma. Ou seja, o Qigong estava começando a crescer cada vez mais, e ele falou, não, chega, para tudo, não se pode mais praticar Qigong, porque ele viu isso como uma afronta ao Partido Comunista Chinês. Uma pseudo-religião, né, que isso poderia atrapalhar o comando dele no país. E aí o que acontece? Ele estipula que tem alguns tipos de Qigong que podem ser realizados, alguns de exercício, mas aquele de meditação que aglutinam pessoas já estava sendo visto com maus olhos. Inclusive alguns foram proibidos com risco de morte, risco de preso, enfim, era bem complicado. Então, mas assim, ele conseguiu, na verdade, reunir alguns tipos de Qigong e também a medicina tradicional chinesa e falar assim, não, vamos organizar a coisa. E organizou, realmente organizou. E Liang Kun entra numa dessas linhas de organização. Então, basicamente, essa é a base do Qigong, né? Também lembrando que o Qigong ele inicia de uma forma bem interessante, porque é uma pesquisa que eu fiz que, através da dança, que o Qigong começou a ser entendido como algo que melhorava o corpo. Então o que acontece? Você tinha uma tribo, mas não estou falando isso na China, também na China, ou seja, né, não tem só na China isso, mas aquela tribo começa a fazer dança para chuva, por exemplo, e aquelas danças deixavam você em êxtase, você ficava melhor, se sentia melhor, no outro dia estava cada vez melhor. Então essas práticas começaram a ser feitas sempre. Então perceberam que, se todo final de semana a gente fizer uma festa, fizer danças aqui, pelo menos por 2, 3 dias o povo vai se sentir melhor. E assim foi entendido que essa dança, essa coisa meio... Aliás, esse movimento aqui, ele mexe com 1, 2, 3, 6 pontos espetaculares do corpo, né? Só de fazer isso aqui você já está mexendo 6 pontos aqui. Então é isso, basicamente é isso.